Ok, tivemos aqui um problema técnico. Portanto, a nossa live, que já tinha começado e já estávamos com quase 30 mil pessoas em direto, houve um problema técnico, portanto, tivemos que recomeçar. Tivemos que recomeçar a nossa live. Mas, felizmente, parece que as pessoas já estão conectadas. Ok, então vamos lá dizer assim. Você que já está conectado a esta altura, estou aqui a reparar para estes detalhes técnicos, como tivemos uma pequena interrupção. Você está ligado agora? Ligou-se agora, então. Já tínhamos dado a instrução antes. Partilha live para 30 pessoas neste momento. Partilha para 30 pessoas neste momento. Partilha para 30 grupos, que vamos começar a falar um pouco. Partilha para 30 grupos. Partilha para 30 grupos esta live para iniciarmos a nossa conversa. Partilha agora. Tens 2 minutos para fazer a partilha. Portanto, é só partilhar para as outras pessoas. Ok? Partilha live, faça a sua partilha. Muito bem. Agora estamos a andar muito rápido. Estamos muito rápidos. Muito bem, estamos extremamente rápidos. Partilha a live para 30 pessoas, 30 grupos. Faça a partilha agora, neste momento. Ok. Estamos extremamente rápidos, está a crescer numa velocidade estrondosa, mas continua a fazer as partilhas. Muito bem. Bom, primeiro o que vamos fazer, vamos aproveitar agora, orar pelo nosso país, orar por Moçambique, para que Moçambique, de fato, fique liberto das correntes, das algemas da ditadura, das algemas da miséria, das algemas da escuridão, que Moçambique fique liberto da pobreza sistemática, que Moçambique fique liberto de todo tipo de limitações e que Moçambique se torne uma grande nação no futuro, uma nação que ela já merece estar nos grandes patamares do mundo. Obrigado, Senhor. Muito bem, caros amigos, se alguém está a ligar-se agora a esta live, então pode partilhar também para 40 pessoas esta live, ok? Mas sem mais delongas, vamos iniciar a nossa conversa. Primeiro, queria agradecer imenso às centenas, milhares de jovens, de mulheres, homens adultos, que estão a aderir massivamente a estas etapas das manifestações que estamos a ter em Moçambique. Como vocês sabem, agora nós estamos na quarta fase da quarta etapa. A fase que nós chamamos da fase full by full, que em princípio termina amanhã, quarta-feira, dia 11 de dezembro de 2024, teremos o fim da quarta fase, da quarta etapa, ou full by full. Sendo certo que, em caso do regime continuar a querer manter os resultados eleitorais fraudulentos, querer manter a ideia de instituir mais um governo ilegal, ilegítimo, não eleito, não teremos outra alternativa senão avançar. Depois desta fase, teremos que avançar para a fase de Turbo V8. Caros amigos, o que nós temos para o dia de hoje? Portanto, se você que se ligou agora, está ligado agora, partilha a live para 40 pessoas neste momento. Partilha agora, exatamente neste momento. Partilha para 40 pessoas, para 40 grupos. Bom, primeiro, queria dizer que não restam dúvidas de que as nossas manifestações estão a surtir efeitos. É verdade que estão a acontecer também movimentos estranhos, há infiltrados, alguns deles até as caras são bem conhecidas, há infiltrados, estão a fazer coisas que não têm absolutamente nada a ver com aquilo que é o nosso projeto, com aquilo que é o nosso foco, com aquilo que são os nossos objetivos. Uma manifestação pacífica,
que nós indicamos de forma clara o que é que vamos fazer, quando é que se interrompe as viaturas, como é que elas param, quando é que elas voltam a tomar, digamos, a acender os seus motores e ir para casa. Portanto, tudo isto foi dado a conhecer. Agora, esta de andar aí nas ruas, atacar viaturas para arrancar panfletos, ameaçar pessoas com katanas, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com as nossas manifestações. Sabemos que a OJM, o próprio partido de Frelimo, está aí a manipular. Vimos um vídeo de um presidente do município com um conjunto de caixas de bebidas, essas bebidas espirituosas, a dar aos jovens para beber, aquilo, bebidas fortes. Não é? Vimos isso. Portanto, é o que o partido de Frelimo sempre fez. É o que sempre faz. Graças a Deus, hoje, com essa tecnologia de informação que nós temos, estes vídeos estão a vir à tona. E está ficando muito bem claro, afinal de contas, quem são os vândalos, afinal de contas, quem são aqueles que são inimigos do povo. Isso está ficando claro para todo mundo. Os vídeos estão aí, tudo está claro. Quem são os verdadeiros vândalos? Caros amigos, não podia começar esta live sem falar de algumas coisas que aconteceram. Funcionários públicos andavam com salários em atraso, retroativos em atraso, os polícias, os militares, mas agora começaram a pagar de forma faseada os retroativos aos militares, aos polícias, aos funcionários públicos. Eu apenas queria dizer uma coisa, que era importante que toda a gente notasse uma coisa muito simples. Que, afinal de contas, o governo de Moçambique tem dinheiro. Nós já pensamos que o governo está falido, mas nota-se que, afinal de contas, o governo tem dinheiro. E pelo que eu ouvi, não se pediu nenhum financiamento ao FMI, não se pediu nenhum financiamento ao Banco Mundial, nem ao Banco Africano, nem qualquer outra instituição financeira internacional. Significa que o governo tem dinheiro. O problema é que o governo não queria pagar, pura e simplesmente, os retroativos, não queria pagar os funcionários públicos, não queria pagar os polícias, não queria pagar os militares. Graças a este movimento de manifestação, isto que os funcionários públicos não se esqueçam, que os militares não se esqueçam, que os polícias não se esqueçam, graças a estas manifestações, que afinal de contas, notou-se que o governo afinal tinha dinheiro no cofre. Mas esse dinheiro não queria utilizar para pagar exatamente as pessoas que o próprio governo usa para maltratar o povo, para matar o povo e para defender os interesses deles. A maior parte dos nossos funcionários públicos é para fazer o quê? É para defender o interesse dos bosses. É para defender o interesse dos bosses. Lembra-se do funcionário das alfândegas que quis impedir um secretário permanente, o secretário do Estado, de fazer uma coisa ilegal, e o secretário de Estado mandou prender o funcionário. Então, esta é que é a lógica de funcionamento da Frelimo. Portanto, o funcionário público não é funcionário público, é funcionário do partido Frelimo. E agora estão a ser pagos porque há um movimento nacional se rebelando de protesto contra este regime. Eu queria que não se esquecessem funcionários públicos, militares, polícias, e graças, temos que fazer uma vénia a estes jovens, adultos, senhoras, que estão neste momento na rua se manifestando, protestando, que hoje vocês funcionários públicos conseguiram ter os vossos retroativos. Vocês funcionários públicos podem pagar a renda de casa. Vocês funcionários públicos podem comprar a vossa gasolina. Vocês funcionários públicos podem neste momento comprar o vosso rancho. Vocês funcionários públicos podem neste momento pagar a escola da criança. Vocês, funcionários públicos, podem, neste momento, pagar uma assistência de saúde. Graças a estes jovens anônimos. Estes jovens são chamados de vândalos, são chamados de desordeiros, são chamados de inconscientes, são chamados de marginais, são chamados de bandidos. Graças a estes jovens, que hoje os funcionários públicos têm os retroativos,
os polícias, os militares têm os seus retroativos. Graças a esses jovens. E veja só, funcionário público, militar, polícia, já vai pagar a sua renda. Já vai comprar o seu rancho. Mas estes estão a lutar por vocês. Estão a lutar por todos nós. Estão a lutar por todos Moçambique. São jovens. Não têm emprego. Não têm casa. Não têm como pagar renda de casa. Não têm casa. Não têm salário. Não têm carro para pagar gasolina. Não têm dinheiro para conseguir levar os seus filhos à escola. Estão totalmente desamparados. Não têm esperança. Estão excluídos da vida. É por isso que são chamados de marginais. A palavra marginal significa aquele que está na margem. Aquele que não está dentro do sistema. Aquele que não está no centro. Aquele que está na periferia. Está fora dos benefícios. Está fora do sistema. São marginais. Se nós levarmos em consideração esse conceito, então em Moçambique, conforme os dados da estatística que dizem que temos 23 milhões de pessoas a viver abaixo do limiar da pobreza, então Moçambique tem 23 milhões de marginais. Moçambique tem 23 milhões de vândalos. Moçambique tem 23 milhões de inconscientes. Moçambique tem 23 milhões de bandidos. Moçambique tem 23 milhões de desesperados. São os desesperados que estão a lutar a favor dos esperados, se me permitem o termo. São os desesperados, os vândalos, os bandidos, os marginalizados, os vandalizados, que estão a lutar por aqueles que têm emprego, que têm casa, que têm um terreno, que têm escola, que têm saúde e que têm transporte. São os marginalizados, são os bandidos, são os inconscientes. Então temos que fazer uma vénia para esses, são os verdadeiros heróis. Porque são esses também que estão na rua, são os que são mortos, são os que são feridos, são os que são presos, são os que são violados, são os que são sequestrados, são os que desaparecem. São estes marginais, são estes bandidos, são estes os vândalos, são estes que estão a lutar por nós. Estão a lutar por nós. E são chamados de vândalos, são chamados de bandidos, são chamados de inconscientes. Ouvi esta palavra ontem. São estes, vejam no caso do Tupito, Moma, são estes que foram a mineradora, foram a Kenmare e descobriram que, afinal de contas, o governo distrital tinha recebido dinheiro para fazer a ponte sobre o Tupito, tinham recebido dinheiro para fazer a estrada que liga Tupito a Moma e que nunca tinham feito nada com esse dinheiro. Tinham desviado o dinheiro. As pessoas, quando veem a população a sair com aqueles autocarros, aqueles minibuses, iam para o distrito para exigir contas ao administrador onde está o dinheiro da Kenmare. São estes marginais, os intelectuais, os académicos, que deviam estudar essas matérias, descobrir essas coisas, nunca descobriram nada, ou se descobriram, ficaram calados. São os marginais, são os que estão na margem, são os que estão a morrer na rua, são os que estão a ser feridos, são os que estão detidos, que descobrem e lutam pelos intelectuais. É isto que nós temos. E curiosamente, estes mesmo da classe média, que são os tais comentadores encomendados, ainda falam mal, chamando-os de marginais, de inconscientes. Ao invés de condenar o opressor que roubou tudo do país, o opressor que roubou o dinheiro que devia fazer a estrada lá em Moma, não condenam o opressor, o ladrão e o corrupto. Condenam a população que pegou nas viaturas da Kenmare e foram exigir ao administrador que assinasse um compromisso de construção da estrada. Condena-se a vítima e não se condena o opressor. Tudo que o opressor faz, há uma amnésia destes comentadores, destes académicos, destes analistas, destes professores universitários. Ficam com uma amnésia.
sobre a ação do opressor. Estão preocupados com a vítima, aquele que é vítima, aquele que sofreu durante todos esses anos do opressor. Estão preocupados com isso, condenam a isso, mas eles próprios beneficiam da luta da vítima. A própria luta da vítima, eles são beneficiários, mas chamam a vítima de vândalo, de inconsciente. Então, governo afinal tem salário, governo afinal tem dinheiro. É possível então pagar melhores salários aos professores. É possível então pagar melhores salários aos médicos. É possível pagar melhores salários aos profissionais de saúde. É possível pagar melhores salários aos funcionários públicos no geral. É possível dar melhores condições aos nossos militares, aos nossos polícias, aquelas condições admiráveis que a gente vê com os polícias e com os militares do Ruanda. Então é possível também o militar moçambicano ter melhor salário, ter melhores condições de vida. O polícia moçambicano ter melhor salário, ter melhores condições de vida. Porque agora começaram as manifestações, o governo mostrou que afinal de contas tem dinheiro. Só que não queria tirar o dinheiro. Estava a esquinar o dinheiro. Estava a esquinar o dinheiro. Então que fique claro isto. Houve também, segundo tema, houve também a reunião do presidente Nyusi com os empresários. Coisa curiosa. Eu não tenho condenado muitos empresários, mas sei que não foram todos empresários. Mas houve alguns empresários que disseram que queriam pedir ao presidente Nyusi para disponibilizar militares para defender os seus empreendimentos, para defender as suas empresas. Então nós queremos agora privatizar as Forças Armadas de Moçambique. Queremos privatizar as Forças de Defesa e Segurança. Ao invés de falarmos com o presidente Nyusi, que é para ele de fato fazer um diálogo sério, em Moçambique estamos a dizer para ele aumentar a força da musculatura para reprimir o próprio povo. Aumentar militares é para destruir o povo, que é para matar o povo, que é para disparar sobre o povo. E queremos privatizar as Forças Armadas. E não queremos resolver o problema de base. Porque aqui o problema não é um problema empresarial. Aqui o problema não é um problema militar. Aqui o problema é um problema político e social. Aqui o problema é um problema político e eleitoral. Aqui o problema é a verdade eleitoral. Senhores empresários, temos que forçar, pressionar, para que a verdade eleitoral venha ao de cima. Porque o conflito, ele está com epicentro, está com ponto de gravidade, exatamente na questão da verdade eleitoral. Não é irmos trazer mais militares, não é irmos trazer mais armas, que vamos resolver isto. Como dizia Maulana Nazir. Não é com mais armas que se vai resolver isto. Vai se resolver pura e simplesmente fazendo aquilo que ao longo de 50 anos foi esquecido, foi dispensado, foi negligenciado para o próprio povo. É isso que tem que ser feito. Ao longo de 30 anos, o país viveu sempre de fraudes eleitorais intermináveis, em que aquele que ganhava sempre acabava numa posição subalterna, a se contentar com migalhas. E assim foi os 30 anos de multipartidarismo. E é isso que tem que ser falado. Chegou a altura de acabar com isso. A Frelimo já teve bônus, 30 anos, a viver por cima da fraude, a governar por baixo de uma boia da fraude. Então chegou a altura da gente furar a boia, e a boia já está a perder ar, e a Frelimo está a começar agora a afundar, está a começar a beber água no mar. Então, temos que resolver o problema da verdade eleitoral. Esta é a questão fundamental. A verdade eleitoral é o que o povo quer. E se isto não for resolvido, essas manifestações não têm como parar. Essas manifestações não têm como voltar para trás. Não vão parar. Então, peço aos empresários para também fazer o máximo esforço, dedicar as suas energias para a verdade eleitoral. Uma vez resolvido o problema da verdade eleitoral,
resolve-se os problemas empresariais, resolve-se os problemas da polícia, dos militares, dos funcionários públicos, dos desempregados, resolve-se o problema do país. A nossa questão central é a verdade eleitoral. É essa que tem que ter foco. Todos nós temos que ter foco nisso. E nós vimos também ainda nesta reunião com os empresários, o ministro do Interior, Pascoal Ronda, a chamar os jovens de inconscientes, de irresponsáveis, a dizer que consomem bebidas perigosas. A minha pergunta é, quem são os donos das bebidas perigosas? Quem que produz, distribui, comercializa as bebidas perigosas? São exatamente as pessoas que hoje são os mesmos que querem se beneficiar da fraude eleitoral. São os mesmos que promoveram a fraude eleitoral. São os mesmos que detêm o poder do Estado para dar licenças de produção de bebidas alcoólicas. Se a gente quiser abrir uma biblioteca em Moçambique, é um grande problema. Se a gente quiser abrir um infantário em Moçambique, é um grande problema. Se a gente quiser abrir uma escola comunitária em Moçambique, é um grande problema. A gente quer produzir uma fábrica, a gente quer estabelecer ou edificar uma fábrica de bebidas pesadas para os jovens, é num instante. Basta subornar algumas pessoas e já está. Então, os donos das bebidas perigosas são do mesmo partido do ministro do Interior. São amigos do ministro do Interior. Talvez até sejam sócios do próprio ministro do Interior. Então, as bebidas perigosas, é a própria Frelimo que promove o consumo das bebidas perigosas, que é para os jovens ficarem, digamos, cegos, limitados, bloqueados na sua mente, na sua capacidade de raciocinar, de pensar. Dão-lhes bebidas perigosas. Esses jovens que agora andam a arrancar panfletos, a agredir pessoas na rua, que andam aí com katanas, são esses, dão-lhes bebidas perigosas para fazer isto. Dão-lhes bebidas perigosas para fazer isso. Caros amigos, não sei se também aquele jovem que começou a arrancar panfletos, que está lá, Povo no Poder, que já foi presidente da comissão do Conselho Nacional da Juventude, o Formiga, não sei se também ele consumiu bebidas perigosas e fumos perigosos também para ir fazer aquilo que está a fazer. Porque aquilo a polícia não repreende, aquilo a polícia não prende, para aquilo a polícia não dispara. Pegar um panfleto no carro de um cidadão, rasgar o panfleto. E coisa curiosa é que este mesmo jovem que está a fazer isto, ele próprio nem sequer tem autoridade na sua própria família. E até se calhar está a fazer aquilo porque talvez tenha medo de ser mandado embora na sua casa. Pela sogra. Porque a sogra já ouvimos a dizer a ele: "Ô Formiga, sai daí!" A falar com toda a autoridade, dizer que sai daí. Acho que se calhar um dia também vão dizer para ele sair de casa. Então, está com medo, coitado, é outra vítima. É outra vítima. Tem que fazer um papel ridículo para que a sogra não lhe mande embora de casa. É outra vítima. Temos que orar por ele, coitado. É uma vítima. Agora temos o problema do Conselho Constitucional, meus amigos. Tudo indica que todas as condições criadas para provar que esses resultados anunciados pela Comissão Nacional de Eleições são falsos. Tudo indica isso. Vejam só, por exemplo, a questão que foi agora em Buano. A população entrou no estádio distrital. E o que encontrou? Encontrou editais de 2023. Editais de 2023 que mostravam que, afinal de contas, ganhou a Renal. Portanto, nessa altura ainda estava na Renal. Editais de 2023. É assim como a Frelimo se manteve sempre no poder. Também encontramos sedes do partido Frelimo, acho que foi em Moicate, na Ampula, que tinham milhares de cartões de eleitor. Portanto, pessoas que votaram o tal voto múltiplo. Muitas vezes já votaram. Tinham milhares de cartões de eleitores. Agora, uma coisa curiosa. Podemos submeter um recurso em relação à eleição que aconteceu no Zimbábue. Que era para anular a eleição, porque está provado, houve pesquisas que mostraram que foi uma eleição fraudulenta. De cerca de 300 mil zimbabuianos votaram em Moçambique.
Metemos o recurso sobre isso. O Conselho Constitucional diz que metemos fora do prazo. Porque ele diz que convém o Conselho Constitucional que seja fora do prazo. Mas quando houve o caso da CAD, foi tomada uma decisão fora do prazo e o Conselho Constitucional fixou uma jurisprudência a dizer que aquelas irregularidades podiam ser evocadas a qualquer momento. Então, por que também não são invocadas a qualquer momento as irregularidades que aconteceram com voto de estrangeiros numa eleição nacional? Então, ao Conselho Constitucional, a função dele é apenas julgar o recurso ou procurar a verdade. Não está preocupado o próprio Conselho Constitucional em saber, afinal, como é que o nosso país, a soberania do nosso país foi violada com votos de zimbabueanos. O Conselho Constitucional não está preocupado sempre a defender o sistema. É por isso que a gente está a dizer, foi necessário fazermos este movimento das manifestações, porque até este momento o próprio Conselho Constitucional é o legitimador de governos ilegítimos. Faça a repetição. De governos ilegais. De governos que se colocam à força. A Frelimo sempre deu golpe de Estado para estar no poder. A Frelimo sempre usou a força para estar no poder. E isto nunca ninguém questionou, nunca levantaram seminários, nunca levantaram simpósios, nunca levantaram congressos. Estão a levantar quando o povo diz basta. O povo decidiu dizer basta. Então o Conselho Constitucional, se ainda quiser manter resultados falsos, como o fez ao longo de 30 anos, ficamos a saber que as manifestações não vão parar. As manifestações vão aumentar de intensidade. É por isso que nós voltamos a dizer que não temos festas este ano. Estamos prontos, estamos atentos, o povo está atento, está mentalizado que este ano não vamos ter festas. As nossas festas vão ser nas ruas. As nossas festas vão ser na estrada. As nossas festas vão ser nos buracos, que a própria Frelimo fez os buracos. As nossas festas vão ser nas pracetas. As nossas festas vão ser no meio das cidades. As nossas festas vão ser nas ruas, nas ruelas. É aí onde vamos fazer as nossas festas. Por isso, vamos ter pela primeira vez os ministros também a ficarem nas cidades, porque não vão poder abandonar as cidades. Vão ficar com o povo, saber o que o povo come, o que o povo sofre. Não ser obrigados a fazer isso. Não vamos ter festas. Estamos prontos. O povo está pronto para mais uma batalha, mais uma etapa. É por isso que estamos a anunciar o Turbo V8. Depois do Turbo V8, ainda vêm outras medidas que oportunamente vamos indicar. Mas o povo está pronto e o povo não vai voltar. Vamos simplificar aquilo que nós queremos. Verdade eleitoral. Ponto final. Basta. Ana Malala. Não há outra coisa. Queria falar com as forças de defesa e segurança. Nossos irmãos polícias. Nossos irmãos militares. Vocês já viram que agora ficou provado em Bobole que, afinal de contas, os ruandeses estavam a ir para Maputo. A população de Bobole, quando fez a paralisação que fez, uma das questões também era controlar os autocarros que estão a trazer ruandeses de Pemba para Maputo. E temos os vídeos que comprovam que foram encontrados soldados ruandeses que queriam atravessar para entrar para Maputo. Então, as nossas forças de defesa e segurança, vocês que até já esgotaram gás lacrimogéneo, estão a usar balas verdadeiras para matar os vossos próprios irmãos, vocês que saem dali vão dormir, nem sequer um colchão têm, dormem no papelão, condições terríveis, não tinham os retroativos, salários de atraso e salários miseráveis. Estive a ver o levantamento dos salários da polícia. O agente, o simples agente policial, salário varia entre 5 a 24. 5 mil meticais é salário do polícia. O agente, de nível mais baixo, salário mínimo de polícia. 5.800 e qualquer coisa. Os ruandeses chegam aqui, ganham dólares. Hospedam nos hotéis. Tem fardamento, tem munições, tem ração de combate, tem seguro de saúde.
recebem dinheiro para eles, e a família que está no Ruanda está a receber dinheiro. E em caso de um ruandês morrer, a família tem indemnização de milhões e milhões de meticais para viver toda a vida sem se preocupar. A família fica doente, tem hospital de borla, escola de borla, assistência do Estado de borla. E vocês aqui, forças de defesa e segurança, a viverem que nem os miseráveis. E aqueles que deviam vos dar essas condições, escondem o dinheiro por vocês, só quando há manifestações é que vos deram os retroativos. Deixam-vos a viver na miséria, ainda a correr riscos no meio dos vossos irmãos, para matar os vossos irmãos, a viver na miséria, ainda são desprezados, porque agora vêm os soldados bem alimentados, bem pagos, do Ruanda e vêm para Maputo. Vocês são desprezados. Vocês é que são os donos da terra. Vocês é que deviam ter o comando das operações militares em Moçambique. Mas estão a ser mandados. Estão a ser desprezados. Estão a ser tratados como se fossem lixo, escória. Temos que pensar nisto. Não são valorizados. Nossas Forças Armadas estão numa situação, vamos dizer, patética. Uma situação patética. Uma situação patética. Benefícios zero, não há nenhum benefício. Mas mandam fazer trabalho sujo. Mandam matar os próprios irmãos. E amanhã você está ali, é vizinho do irmão que você próprio matou. Benefícios que tem para a sua própria família, não tem. Saúde, não tem. Subsídio de saúde, não tem. Subsídio de risco, não tem. Salário, uma miséria. Ainda atrasam o salário, afinar, ainda levam o vosso dinheiro, aplicam. Quando o governo não vos dá os retroativos, vocês não sabem o que está a acontecer. O dinheiro fazem aquilo que chama de aplicações financeiras. Levam o dinheiro, metem nos bancos e os dinheiros rendem juros, como se fossem depósito a prazo. Aqui chamam de aplicações financeiras. Levam os vossos retroativos para fazer aplicações financeiras. E ganha-se muito dinheiro com aplicações financeiras. E eles vão ficando cada vez mais ricos. E vocês nem os retroativos tinham. É o que estão a fazer. Onde é que foram buscar o dinheiro? Desmobilizaram os depósitos a prazo nos bancos para levar o vosso próprio dinheiro e vos entregar. Portanto, aplicam o vosso dinheiro. Eles levam e investem o vosso próprio dinheiro. E ainda vos humilham agora, trazem outras forças bem alimentadas, bem sustentadas, gordinhas, fortes, motivadas, e vocês, os donos da terra, desprezados, tratados como lixo, tratados como patetas, usados como se fossem para fazer trabalhos carrascos, para fazer trabalho sujo. Trabalho sujo fazem vocês, benefícios dão aos outros. É? Então o país já foi colonizado. Mas agora está a haver o quê? Colonização das Forças Armadas. Colonização da própria polícia. E nós chamamos a atenção. Esperamos que a União Europeia se pronuncie sobre isto. Estão a ser encontrados militares ruandeses. A população está a mandar embora os militares ruandeses para Pemba. A União Europeia tem uma responsabilidade, porque a União Europeia financiou parte das atividades da Ruanda aqui em Moçambique. Então tem que se pronunciar sobre isso e não pode admitir isto. A União Europeia está sendo, neste momento, enganada pelo governo de Moçambique. Tem que chamar a atenção ao governo, tem que reagir perante o governo de Moçambique. Temos imagens, temos vídeos que mostram soldados ruandeses a serem mandados embora para voltar a Pemba. Não pode acontecer isto. Isto não pode acontecer. Estão a ser desprezados nossos irmãos. É por isso que o próprio povo está a dizer, a nossa solução já não está no Conselho Constitucional, a nossa solução está no Exército. O próprio povo está a chamar os seus irmãos. Estamos numa família, que irmãos estão a ser maltratados. O outro irmão diz que, olha, venha conosco, você é nosso irmão. A solução neste momento está com o Exército. É o próprio povo que está preocupado em valorizar o próprio Exército, valorizar os soldados e dizer que chegou a hora de vocês neste país, vocês terem a capacidade, o poder e a competência de colocar ordem quando o povo é oprimido. Então tomem competência. Coloquem ordem no país, não para matar os vossos irmãos, porque a vossa missão não é essa de matar, é de proteger. Então, Forças Armadas de Moçambique, vocês homens do Cernic, que andam vestidos a civil, metidos no meio das pessoas, a matar as pessoas,
verem no WhatsApp, localizarem jovens ativos, raptar jovens, sequestrar para matar. Era bom também, a partir da manhã, pegar as vossas famílias nos bairros e irem viver nos quartéis. Se querem continuar com esse tipo de atitude, vão lá viver nos quartéis com as vossas famílias. Porque o povo não vai continuar a admitir esse tipo de coisas. Pegue as vossas famílias, vão viver com elas nos quartéis. Vocês, homens da UIR, que andam a fazer essas atitudes ilegais. Vi jovens do Machaquena mostrar balas verdadeiras, tantas balas verdadeiras nas mãos. Vão lá viver nos quartéis. Porque o povo não vai admitir ser morto e vocês estarem ali ao lado deles a viverem ali. Bom, caros amigos, também queria chamar a atenção aos partidos políticos. Estamos nesta luta, partidos políticos, e essa luta não é do Podemos. Essa luta já não é do Venâncio. Vocês já se aperceberam disso. Já disseram muitas pessoas, isto já não tem nada a ver com o Venâncio, isto já não tem nada a ver com o Podemos, isto tem a ver com o povo. Partidos políticos, vocês são do povo, de fato. Não encarem isto como uma competição de quem quer sair melhor. Vamos todos agora posicionar-se ao lado do povo. Como estão a fazer as Forças Armadas? Houve alguns incidentes das Forças Armadas, mas de uma forma geral, os soldados estão-se a posicionar como deve ser. Têm a noção de que eles servem ao povo. Partidos políticos, vocês vêm para servir ao povo. Sirvam ao povo. Amanhã vamos encerrar a nossa fase 4, da quarta etapa das manifestações. Venham os partidos políticos, juntem-se ao povo, manifestem-se com o povo. Se os vossos chefes não quiserem, venham vocês, membros dos partidos, com as vossas bandeiras, com as vossas camisetas, com os vossos bonés, venham, juntem-se com o povo também. Juntem-se com o povo. Este é um momento ímpar. Vamos a ver uma união entre os moçambicanos que nós nunca vimos antes. É a altura também dos partidos políticos também se unirem na mesma causa. Não aquilo, por exemplo, que a Renamo fez há pouco tempo. Porque a Renamo apareceu a dizer que se não tiver o primeiro lugar, pode ter apenas o segundo lugar. Não pode. A Renamo sabe muito bem de que não ganhou as eleições. Teve uma derrota desta vez. Mas nós estamos a chamar a Renamo para a mesma luta. Isso é claro. Então, quando a Renamo começa a fazer esse tipo de pronunciamento, significa que está-se a igualar, está-se a filiar, está a fazer um pacto com o próprio Partido Frelimo. É vergonhoso aquilo que nós ouvimos naquela conferência de imprensa do presidente lá do Conselho Jurisdicional da Renamo, Arnaldo Chalau. É uma vergonha completa. E eu penso que é enorme. A Renamo é um patrimônio deste povo, é um patrimônio deste país. A Renamo não pode. Já havia desconfianças de que a Renamo tem ligações com a Frelimo, faz parte do regime. Quando começa a acontecer aquele tipo de coisas, mancha totalmente a imagem da Renamo, que é um patrimônio. A Renamo é um patrimônio histórico, político e social. Não pode ter esse tipo de atitudes. Isso eu acho que era de todo desejável o próprio presidente da Renamo, para salvaguardar o nome da Renamo, demitir de imediato aquele senhor que foi dizer aquelas vergonhas ali. A não ser que seja o presidente que tenha mandado ele para dizer isso. Mas não é a altura de se fazer confusão esta. O povo sabe que não é a Renamo que merece o primeiro lugar. É esquecer isso. Isso o povo sabe. E não é isso que o povo está a clamar na rua. Se a Renamo fazer isso, então significa que quer se tornar inimiga do próprio povo. Então, eu acho que é a altura de demitir o Arnaldo Chalau, porque já disse tantas barbaridades, tantas inverdades, tantos absurdos, tantas esquizofrenias, que penso que ele merece um descanso, se calhar, de fazer uma consulta. Uma consulta. A precisar, é um problema clínico daquele jovem. Então, a Renamo não pode admitir isso. É a altura dos partidos se juntarem agora. É a altura dos partidos falarem numa única voz. O MDM, a Renamo, trouxe valores incríveis. O presidente Afonso Macacho Marceta de Cama, o grande general de 5 estrelas, nunca se posicionou daquela maneira. Sempre teve uma postura de estar com o povo, defender o povo, estar onde o povo está. Não foi estes valores que o presidente da Câmara defendeu. Portanto, agora, de fato, está-se a trair o próprio presidente da Câmara. Já se dizia isto, a gente está a ver agora. Da mesma maneira que a Frelimo está a trair os ideais de Eduardo Mondlane.
Eduardo Mondlane largou tudo na sua vida para se lidar com o povo, para dedicar a sua própria vida a dar ao povo. Não é o que está a acontecer agora, que estão a matar o povo. A Frelimo está a matar o povo, está a destruir o povo, está a formar milícias, está a formar jovens para desestabilizar o povo, para atacar o povo, está a formar marginais para atacarem o povo. Isto é uma traição completa com os ideais de Eduardo Mondlane, traição com os ideais de Samora Machel. O MDM, eu fui ao MDM na altura convidado pelo falecido presidente David Simão. O primeiro homem que quebrou a bipolarização, Frelimo Renamo, na altura, na Beira. Foi o primeiro homem. Um patrimônio histórico, um patrimônio político deste país. Sempre se posicionou com o povo. Sempre foi o homem do povo. O homem que nos ensinou a fazer as campanhas porta a porta durante 15 dias. Porque esse não tinha problemas de estar com o povo, gostava de estar com o povo, comer com o povo, andar com o povo e sofrer com o povo. Está na altura esta, do MDM não pode ter essa posição de imparcialidade. Ou é do povo ou é da Frelimo. Ou é do povo ou é do sistema. Ou é do povo ou é dos sequestradores. Ou é do povo ou é da burla. Ou é do povo ou é da fraude. Chegou a altura do próprio MDM também se definir e juntar-se ao povo. Juntar-se aos manifestantes, defender os manifestantes, visitar os presos, visitar os que estão feridos, visitar os que estão sequestrados, visitar aqueles que morreram, as próprias famílias, dar assistência. É isto que um partido político tem que fazer. É isto que se espera destes partidos que têm assento parlamentar. Se tem assento no parlamento, o povo é que está a sustentar os salários, os privilégios, os subsídios, é o povo que paga, então estejam com o povo. É a altura esta dos partidos se juntarem numa única voz, definitivamente estarem do lado do povo. Por isso, queria pedir aos membros desses partidos todos, juntem-se aos manifestantes, juntem-se a esta luta, estejam também com os vossos equipamentos, os vossos fardamentos, estejam com o povo, se manifestem com o povo, defendam o povo, visitem os feridos, visitem as famílias dos que perderam os seus pais, os seus filhos, as suas esposas, visitem, ajudem, façam isso. Isso é que é o papel de um partido. Queria convidar a todos, todo o país, que estas formações políticas todas se juntassem a este movimento. Porque este é o movimento nacional do povo, não é do Venâncio, não é do Podemos. Caros amigos, estamos agora aí para a reta final. Amanhã vamos encerrar a quarta fase da quarta etapa. Alguém perguntava, essas manifestações vão parar? Não, as manifestações não vão parar. Só que vamos dar um tempo para depois anunciar a etapa Turbo V8, que vai ser anunciada na segunda-feira, dia 16 de dezembro. Registre esta data. Segunda-feira, dia 16 de dezembro, vamos anunciar as medidas da etapa Turbo V8. Vamos anunciar as medidas da etapa Turbo V8. Amanhã, quando encerrarmos, vou voltar a insistir e a repisar esta questão. O que é que nós vamos fazer? Uma coisa que eu quero agora dizer para todo mundo, para que fiquem a saber que a partir da manhã, comecem-se a preparar. Todo o povo moçambicano, preparem-se. No dia 15 de janeiro de 2025, vou tomar posse como presidente eleito de Moçambique. No dia 15 de janeiro de 2025. Todas as praças, todas as províncias, todos os distritos, todas as sedes, vamos nesse dia interromper tudo, porque vai haver a consagração e a tomada de posse do candidato presidencial do povo. Marque esta data e comecemos todos a nos preparar para isso. O quinto presidente eleito de Moçambique, o presidente, o candidato do povo. Agora temos que ir para essas medidas. Dia 15 de janeiro de 2025, vai calhar uma quarta-feira. Registrem isto, registrem. E podem já começar a fazer os vossos cartazes,
os vossos flyers com a fotografia do 5º presidente de Moçambique eleito pelo povo. E não admitam esses malandrinhos aí que nem com a sogra não conseguem lidar, andar a ameaçar pessoas. Né? Quando está perante a sogra, mija-se nas calças, estremece, anda na rua e ameaça pessoas, anda a rasgar cartazes. Que seja homem na sua própria casa primeiro. Depois é que poderá se apresentar em público. Então vamos produzir os nossos cartazes à vontade. Isso é liberdade individual de qualquer pessoa. E não vamos admitir que isso volte a acontecer. A próxima vez que eles fizerem isso, já sabemos o que devemos fazer com eles. Então, fica marcado dia 15 de janeiro, já marcamos a data da tomada de posse, dia 15 de janeiro de 2025, vamos tomar posse. Vamos tomar posse, todo Moçambique deve se preparar. Aquele dia é que vai ser o dia da festa. Já dissemos que não teremos final do ano, não teremos Natal. O Natal será na rua, final do ano será na rua, na estrada. Onde vamos ter a nossa verdadeira festa. Vai ser no dia 15 de janeiro de 2025. Preparem-se todos. Preparem um bom fato aí. Senhoras, preparem o seu tuning. É o dia que vamos tomar posse. Como candidato do povo. O povo moçambicano tomará posse. No dia 15 de janeiro de 2025. A partir da manhã, até o dia 15 de janeiro de 2025, todas as portagens, eu já falei aqui das portagens, todas as portagens devem ser grátis. Todas as portagens devem ser grátis. O povo não paga nada. Portagens abertas. Até janeiro. Até dia 15 de janeiro, todas as portagens devem estar abertas. Abertas. Todas. As jovens estão a cobrar para portagens ilegais, não sei o quê. Quantas portagens que nós pagamos durante 50 anos? Quando a gente está a passar na estrada, o polícia de trânsito manda parar os carros e cobra 100 meticais, 200 meticais. Não é uma portagem? A portagem da polícia de trânsito. Estamos a andar na rua, o polícia azulinho pede-nos o BI e como o Estado nem consegue nos dar BI, você não tem BI, você tem que tirar 20 meticais, 30 meticais. Não é uma portagem essa? É outra portagem. Chegamos no ministério, qualquer ministério, queremos tratar uma licença, dizem para você ter essa licença, tem que bater a mesa. Não é uma portagem isso? Chega no hospital, só para ter o atendimento, dizem para você ser atendido, paga para eu te levar o teu processo para o médico. Não é uma portagem essa? Para fazer os exames no hospital, eu tenho que pagar. Não é uma portagem. Na escola, tem que pagar para construir o muro da escola. Não é uma portagem. Tem que pagar o guarda da escola. Não é outra portagem. Ilegal. Não temos que fazer esses pagamentos. Quantas portagens ilegais existem em Moçambique? Quantas portagens pagas ao longo de 50 anos? Então, desta vez, estas portagens que a gente conhece, tudo gratuito até dia 15 de janeiro de 2025. Outra coisa também queremos dizer. Queremos, neste momento, dizer às nossas mães muqueristas fazem compras na África do Sul, sabemos que devem ter acesso livre nas fronteiras. Até às 12 horas, temos que permitir livre movimentação das nossas mamanas muqueristas. E vamos comprar produtos nelas. Livre, sem pagamento de nenhuma taxa. Vamos permitir as nossas mamanas muqueristas passarem com produtos livremente. Sem pagamento de nenhuma taxa. Até a resolução deste assunto, as nossas mamanas, acesso livre em todas as fronteiras, sem pagar absolutamente nada. É o que nós queremos. Mas até às 12 horas, mamães, acabou. Temos a interrupção do dia como a gente faz. Portanto, aproveitem até as 12. Só as mamanas muqueristas podem se movimentar. Queremos também, está aprovado agora em Tupuito, está aprovado agora, que as minas, que as riquezas deste país, afinal, não servem aos moçambicanos. Portanto, até o dia 15 de janeiro de 2025, as minas que existem em Moçambique, explorações mineiras,
devem estar encerradas. Encerrar todas as concessões mineiras, encerrar. Do ouro, grafite, pedras preciosas, variadas, diamantes, rubis. Encerrar todas as explorações mineiras. Porque está mais do que provado que, afinal de contas, estão a explorar e não beneficiam nada ao povo. Queremos organizar o país. Essas explorações mineiras é bom meter férias prolongadas até dia 15 de janeiro. Encerrar todas as minas, sobretudo as minas do ministro da Defesa, que estão lá em Cabo Delgado. Essas era bom eles fechar voluntariamente. As minas que ele tem em Cabo Delgado, que ele não defende o povo, só defende as suas minas. Então, encerrar as suas minas para tratar do seu povo. Temos também que ver uma coisa. Há muitas viaturas do Estado, dos ministérios que andam aí pela rua. Quando chega a altura de sair do trabalho, essas viaturas podem andar sim, mas tem que levar o povo. Temos que nos assegurar que eles vão transportar a população moçambicana quando estiverem a sair do ministério. No trajeto, vai para Boane, vai para Inhaminga, vai lá onde for, levar a população nos carros públicos, carros dos ministérios, os carros do Estado têm que levar gratuitamente o povo moçambicano. Até o dia 15 de janeiro. Queremos também todos os impostos, até o dia 15 de janeiro, temos que suspender o pagamento de todos os impostos. Todos os impostos. Taxas e impostos nos mercados. Senhoras não são obrigadas a pagar nenhuma taxa. Vamos suspender o pagamento de todos os impostos até o dia 15 de janeiro de 2025. Que é a data de tomada de posse do candidato do povo. E todos nós vamos nos focalizar nisto. O povo deve lutar com esta visão. Até lá, a nossa luta continua fervorosa, quente. Até lá, não teremos festas em janeiro. Não teremos as festas do final do ano, como já tínhamos dito. Então, estas são algumas medidas que começam amanhã, meus irmãos. Começamos amanhã. Amanhã começamos com estas medidas. E depois, na segunda-feira, que é dia 16 de dezembro, vamos indicar o início da fase Turbo V8. Mas amanhã ainda faremos mais uma comunicação a repisar esta questão. Meus irmãos, penso que foi comunicação que devia fazer. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado pelo vosso carinho. Obrigado a todos os vândalos que estão na rua a lutar por este país. Todos os inconscientes que estão a lutar pela consciência deste país. Todos os marginalizados que estão a lutar para que não haja margens neste país, que todos estejamos no centro. Então, forte abraço a todos eles. E voltar a pedir, apoiem as nossas mães que perderam os seus filhos. Apoiem os órfãos que perderam os seus pais. Apoiem os pais que perderam os seus filhos também. Cuidem dos feridos nos vossos bairros, nos vossos distritos. É um momento especial de muita solidariedade entre os moçambicanos. Então vamos fazer isso, vamos mostrar o espírito solidário. Estou a gostar, estou a ver famílias. O pouco que tem, distribui-se uns aos outros. Se tem um pouco de arroz, dá ao seu vizinho. Se tem um pouco de arroz, dá ali à vizinha. Este espírito solidário. Ok? Tivemos uma pequena interrupção. Mas o espírito solidário, o espírito africano, o espírito da africanidade, da moçambicanidade. É por isso que cantamos o hino nacional.